então, como toda maquiagem, eu sempre passo primeiro o fixador por toda a minha pálpebra. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, vou pegar esse tom de marrom, que ele é um pouquinho mais frio, não é uma cor assim tão quente, e vou passar aqui por todo o meu côncavo. Eu vou marcar ponta a ponta, por dentro do meu olho, e aqui pra fora eu vou fazer um rabinho, assim, um puxadinho em direção à sobrancelha. Agora eu vou dar uma limpadinha nesse meu pincel e vou esfumaçar todo esse marrom, tanto em cima quanto embaixo. Agora a gente pega um pincel um pouquinho mais grossinho de esfumaçar, vou pegar esse tom um pouquinho mais claro de marrom e vou passar aqui rente à minha sobrancelha, para dar aquela iluminada. Agora a gente pega um tom de amarelo bem quente. A gente pega um pincelzinho desse de aplicar sombra e venho aqui aplicando por toda a minha pálpebra. E olha só, eu venho marcando aqui rente ao côncavo. E em seguida, eu puxo aqui um rabinho em direção à sobrancelha, que esse vai fazer toda a diferença na nossa sombra. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, vou voltar lá com aquele tom de marrom mais frio e vou vir aqui no meu côncavo fazendo a marcação, porque eu quero que fique esse efeito de uma sombra para outra, que é o cut crease. E puxo aqui também no rabinho, que é para poder tirar o risco, né, do amarelo. E aqui eu volto com o meu pincel de esfumaçar, só para dar uma misturadinha. Agora eu vou passar o meu delineado, e aqui eu faço um pouquinho grossinho, mas vocês façam como preferir, conforme o que combina com o seu olho, tá? Eu gosto bem grosso, porque eu acho que combina assim. A gente marca a pontinha, e aqui no rabinho, nesse puxadinho de gatinho, eu vou fazer ele traçado junto ao amarelo. A gente puxa em direção ao amarelo e volta contornando. Não tem problema se passar um pouquinho por cima da sombra amarela, sem problema algum. Agora eu vou pegar um pincel de precisão, que é esse do topo reto, e vou vir aqui contornando o finalzinho do olho com esse tom de amarelo. Gente, isso vai fazer toda a diferença no final da maquiagem. Agora eu vou colar meus cílios postiços, sem segredo nenhum, vocês já viram em outros vídeos, e prontinho. Agora eu só pego o delineador para poder contornar. Eu vou pegar essa sombra marrom, um pouquinho mais escura, brilhante, e vou passar aqui rente aos meus cílios inferiores, aqui na linha d'água, para fazer o efeito de lápis de olho. Eu vou voltar com aquela sombrinha marrom, porque eu vi que há necessidade, e vou passar aqui no cantinho, tiro o excesso e vim aqui nesse finalzinho, só para fazer um pouquinho mais escuro, para ficar igual ao começo do olho. Eu vou pegar um corretivo e vou passar aqui rente ao delineado. Se você tiver uma base, passe o que você tiver. E eu venho aqui limpando qualquer imperfeição. Eu achei necessário cortar aqui um pouquinho do biquinho para poder fazer o efeito final. E agora é todo o segredo da nossa maquiagem. A gente pega aqui um pouquinho do delineado e puxa para unir essas três cores, o amarelo, o marrom e o delineado, e fica assim. Eu peguei um pincelzinho fininho, esse tom branquinho, para poder fazer aqui no cantinho da lágrima. No outro olho eu não fiz, eu fiz em um só. Então aí fica a critério de vocês se querem ou não o cantinho da lágrima. Agora eu vou passar minha máscara de cílios nos meus cílios, e eu passo bastante, gente. Passem bastante porque faz toda a diferença, vai ficar o olho impactante. E prontinho! Assim então ficou o nosso olho rapidinho e fácil.